Tá certo. Eu vou fazer assim, gente, dos que estão aqui, quantos que fizeram a lista? Consegue levantar a mão, clicar aqui, ao invés de joinha, levantar a mão? Quem que fez a lista? Nossa, 2 pessoas. Os demais, nenhum de vocês tentaram fazer a lista? Eu comecei. Deixa eu ver o pessoal aqui. Sim, 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 eu comecei e tô fazendo agora. Eu acho que como, assim, e aí das 2 pessoas que fizeram a lista, tiveram dúvidas? Sim. Então, acho que o ideal seria assim. Então, para as pessoas que não fizeram a lista, podem podem ir fazendo elas. É complicado participar das aulas. Tá certo. Para quem para quem não fez a lista, eu sugiro que pode ir fazendo agora, né? Porque aqui o ideal seria tirar as dúvidas. Só que se você não fez a lista, aí você não vai ter dúvidas para tirar, né? A Luísa falou que teve dúvida só na 9, tudo bem? Mais alguém? É que acho que foram só 2 pessoas que fizeram. Você, Luísa, teve dúvida só na 9? Isso, tá. Então eu vou fazer assim, eu vou deixar aqui o. Deixa eu ver se eu consigo dar o upload no arquivo. Porque aí eu tiro. Eu vou tirar a dúvida da 9. Aí para os demais vocês podem ir fazendo. Para os demais vocês podem ir fazendo a lista, né? E eu vou aproveitar e postar aqui o gabarito para vocês. Porque como a Thelma havia dito, como vocês não tinham recebido, eu vou enviar agora. Natália, te interrompendo de novo, uma coisa que eu esqueci que o professor Mauro sempre fala no começo, de você se apresentar um pouco. A Giovana, se eu não me engano, é a mesma Giovana de antes de ontem, né, Giovana? Isso. Ah, então a gente já sabe um pouco da sua história. Ah, sim, entendi. Natália, você tem experiência com a OQSP? Você é aluna do Instituto de Química, né? Da Isso, USP. eu tô começando o doutorado, né, no Instituto de Ah, que Química. legal. Eu me formei lá foi em 2023. E aí agora eu tô voltando, né, a estudar e fazendo doutorado. Eu fiz a licenciatura, então atualmente eu sou professora de Química. Eu dou aula, numa escola aqui em São Paulo. E E é isso, mas como colaboradora da OQSP, eu estou participando só nesse ano, a partir desse ano. E acho que é isso de apresentações. Giovana, acho que eu não conhecia a Giovana. Oi, pessoal, boa noite, Natália, Thelma, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou da farmácia, então eu estudo tanto no IQ quanto na FCF, e também a mesma coisa, eu tô aqui para ajudar vocês no QSP, ajudar se vocês tiverem dúvida enquanto a Natália faz os exercícios, em outras coisas, e no que puder ajudar, a gente está disponível aqui. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou só colocar aqui, professora, eu fiquei com dúvida na 3. Tá bem. Ô, Giovana, você sabe se eu acho que eu não consigo enviar arquivo aqui, né, para deixar no chat. Acho que se for em link, dá para enviar, pelo menos, mas é Ah, arquivo só em virtual. link? Uhum. Ah, tá certo, obrigada. Arquivo PDF não. Ahn, Aliás, todos tiveram acesso à lista de exercícios? Alguém não teve? Alguém que está aqui não teve? Todos deveriam ter recebido, sim, porque
Eu enviei a apostila, a Adriana também, quando estava na UQSP, mandou também a apostila para todos que se inscreveram no formulário de participação do curso. Tá bem. Eu vou colocar então só o gabarito. Tudo bem, Thelma, se eu enviar o gabarito aqui para eles? Sem problemas. Aí é bom porque aí vocês também podem ver o que vocês acertaram e o que erraram. Aqui, gente. Ó, eu vou começar então com a dúvida da Júlia no exercício 3, tá bom, gente? Ó, o exercício 3 fala assim: na pilha de Daniel ocorre uma reação de oxirredução espontânea. Considere os seguintes potenciais padrão de redução para os metais zinco e cobre. Então, esses valores aqui de potencial é para cada uma das semi-reações de redução, certo? Aí a gente tem aqui o zinco 2+, sofrendo redução, e o cobre 2+, sofrendo redução. Aí, a gente tem que sempre lembrar que esse potencial mede a tendência desse cátion metálico sofrer redução. Como o potencial do cobre é maior, isso significa que entre zinco e cobre, quem vai sofrer redução preferencialmente é o cobre, certo? Então, eu já sei que o cobre é quem vai sofrer, o cobre 2+, é quem vai sofrer redução. Aí, isso na pilha, para que uma espécie sofra redução, a outra tem que sofrer oxidação. Esses processos, eles são sempre dependentes um do outro. Não tem como uma espécie doar elétrons para o além, muito menos uma outra espécie receber elétrons do além. Então, esses processos, eles são sempre conjuntos, tá? Então, para que o cobre 2+, ele receba esses 2 elétrons, quem vai ceder os elétrons nessa pilha montada vai ser meu zinco, tudo bem? Então, o que acontece nessa pilha de Daniel é que o zinco que vai sofrer oxidação, então o zinco 0, que é o zinco metálico, tudo bem? Que ele vai estar na barra, ele vai perder 2 elétrons e vai passar a ser cátion zinco. Tudo bem? Aí, nessa situação, o zinco ele perde 2 elétrons e quem vai captar vai ser o cobre 2+. Aí vem aqui o cobre 2+, certo? Ele ganha 2 elétrons e passa a ser cobre metálico. Tudo bem? Aí tem algumas coisas, algumas afirmativas que a gente tem que avaliá-las, né? Só para lembrar como que a gente calcula a DDP, né, que é o ΔE, como a gente inverteu essa primeira equação para uma semi-reação de oxidação, a gente acaba invertendo também o sinal do potencial. Então, se antes era menos 0,76, ele passa a ser um potencial de oxidação igual a mais 0,76, tudo bem? Então, dito isso, eu vou só abrir mais uma folha aqui, que eu tô ficando meio sem espaço. Então, a gente vai ter o seguinte formato, né? O zinco sofrendo oxidação, perdendo esses 2 elétrons, e aí depois o cobre 2+, sofrendo redução. E aí o potencial aqui de redução era mais 0,34. Isso, tá claro? Aí lembre-se sempre que essa semi-reação de oxidação, ela acontece no anodo, que é o nosso polo negativo, enquanto que a semi-reação de redução acontece no cátodo, né, o cátodo, que é o polo positivo, acontece a semi-reação de redução, tá bem? Agora a gente vai avaliar as afirmativas. Então, 1. Os elétrons migram do eletrodo de zinco, que é o anodo, para o eletrodo de cobre, que é o cátodo. Eles migram do zinco, sim, que sofre oxidação. Então, como é o zinco que está perdendo os elétrons, sim, eles vão sair aqui do eletrodo de zinco e fluir para o eletrodo de cobre, onde vai ter cobre 2+ na solução aquosa, que vai captar os elétrons, tudo bem? Então, essa aqui está correta. Alguma dúvida?
Ô, Luísa, você quer falar se você teve dúvida em algum item específico, se foi geral mesmo? Qualquer coisa você pode me interromper, tá bom? Aí eu vou para 2. O zinco sofre redução, transferindo elétrons para o cobre 2+, que sofre oxidação. É o contrário, né? O zinco ele vai sofrer oxidação. Sim, ele vai transferir elétrons para o cobre 2+, só que o cobre 2+ sofre redução, né? Então, essa parte que está errada da afirmativa, os termos oxidação e redução. Lembrando que oxidação é perder elétrons, redução seria receber os elétrons. O polo positivo é o eletrodo de cobre e o negativo é o de zinco. O polo positivo é o eletrodo de cobre e o negativo de zinco. Sim, né? Justamente. Então, a 3 também, ela está correta. A placa de zinco sofre corrosão? Sim, justamente nessa oxidação, ela está deixando de ser zinco metálico, então ele deixa de ser o eletrodo para passar aí para a solução aquosa, né? Então, por enquanto, sim. Sofre corrosão? Sim. Tendo sua massa diminuída? Sim. E sobre a placa de cobre ocorre depósito do cobre metálico, exatamente. É exatamente isso que acontece, tudo bem? Então, enquanto a barra de zinco vai sofrer oxidação, sobre a barra de cobre a gente vai ter a deposição acontecendo, tá? Então, ela também está correta. Por último, a 5. A concentração de cobre 2+ aumenta e a de íons Zn2+ diminui. Perceba que se o zinco sofre oxidação, vai ter liberação de zinco 2+. Então, a concentração de zinco 2+ aumenta e a de cobre 2+ diminui. Então, ele falou o contrário, né? Por isso que essa aqui está errada, ficamos com apenas 1, 3 e 4. Deu para entender? Consegui entender. Sim? Ah, era a Júlia, né? Pode resolver a 5? Na 5 teve gente que pediu a 1. Fiquei com dúvida na 1. Eu vou, então, primeiro para 1. Pode ser? Aí depois da 1, porque aí a gente vai indo na ordem, né? Compreendi, beleza. Aí, vamos lá. Considere a pilha, utilizando eletrodos de alumínio e prata, mergulhados em soluções de nitrato de alumínio e de prata. Aí, ó, esse aqui é o antes e o depois, né? Depois de um tempo, eu observei que esse eletrodo aqui, ele foi desgastado, né? Se você for comparar com o tamanho dele. Ou seja, aqui houve corrosão. Isso indica que nesse eletrodo houve oxidação. Então, a gente já sabe que é o alumínio que vai sofrer oxidação, enquanto que do outro lado, a barra aumentou de tamanho. Então, aqui houve deposição, que é a nossa redução. Tudo bem? Eu já sei que a oxidação acontece no ânodo, que é o nosso polo negativo. A redução acontece no cátodo, que é o nosso polo positivo. Perfeito. E justamente os elétrons eles estão migrando para lá, eles estão migrando aqui para o eletrodo de Ag, e aí o que vai acontecer? O Ag+, ele vai ganhar o elétron e se depositar na forma de prata metálica, que é o Ag0, tá claro? Aí vamos lá. Com base na figura e no funcionamento da pilha, indique a espécie que sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o Al0, que é o alumínio metálico que oxidou. A espécie que sofre redução é a prata, só que não é a prata metálica, é o cátion prata que sofre redução, tá? Quem que é o ânodo? Ânodo é o eletrodo onde o local físico onde acontece essa oxidação, que no caso é o alumínio. O cátodo é onde acontece redução, que no caso é a prata. O sentido dos elétrons no circuito externo é sempre do ânodo em direção ao cátodo. Então, eles vão percorrer o sentido da esquerda para a direita, né? Que é do alumínio para a prata. Polo negativo é o nosso ânodo, então é onde tem o alumínio. Polo positivo é prata, que é o cátodo. Licença. Claro. Você está escrevendo polo negativo alumínio. Estaria errado colocar L? Não, pode colocar ele. Tá, obrigada. Imagina.
A semi-reação no ânodo é a oxidação. Quem sofre oxidação é o alumínio metálico, Al0. O alumínio, ele perde 3 elétrons. Aí você fala, por que são 3 elétrons? É porque o alumínio, ele forma o cátion de carga 3+. Então, ele tem que perder 3 elétrons, tá bem? No cátodo, é o Ag+, né, aquoso, que ele recebe o elétron e passa a ser Ag0, que é a prata metálica. Tudo bem? Aí, aqui vem uma coisa importante. Na equação global da pilha, o número de elétrons cedidos precisa ser sempre igual ao número de elétrons recebidos. Aí você pode falar, Kim, mas aqui eu não posso falar que sobrou 2 elétrons? Nunca. Porque, como eu falei, não tem como a quantidade de elétrons cedidos e recebidos ser diferente. Para isso, a gente tem que multiplicar essa equação por 3. Então, eu vou colocar um 3, um 3, um 3, tá bem? Aí nessa, a gente soma tudo para obter a global equation, que é a equação global. Aí você vai lá, corta, né? 3 elétrons com 3 elétrons, tudo bem? Aí você soma tudo que está antes da seta e tudo que está depois da seta. O que tem antes da seta? Alumínio, 0, mais 3 pratas, cátions prata, né? Aquoso, formando alumínio 3+, e 3 pratas metálicas. Tudo bem? Aí, uma coisa curiosa é você observar o seguinte. Não, curiosa não, né? Uma coisa que a gente precisa observar. Que aqui a gente tem 3 cátions prata de carga mais 1, né? Então, no total, são 3 cargas positivas. Depois da seta, a gente tem um desse, que é um alumínio com carga 3+, né? Então, são 3 cargas positivas também. Então, sempre o número de cargas antes e depois da seta precisa ser igual, tá? Para que haja esse balanço de carga. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tudo em paz? Tudo. Eu adoro, assim, essa aula aqui. Bastante interativa. Vocês não ligam a câmera, não? Eu não sei nem se estão... Como que estão os queridos do outro lado, né? Professora, licença. Oi? A senhora pode explicar a parte E de novo? Eu entendi todo o resto, mas como eu não entendi um pouco da E, ficou um pouco confuso. Da item E? É, isso. Obrigada. Lógico, é claro. Joyce? É Joyce que está falando comigo, né? Isso. Tá. Perfeito. Você entendeu que é o alumínio que sofre oxidação? Entendi. Tá, porque é o eletrodo dele, né, que tá diminuindo de tamanho, então ele tá corroendo. Aí quem sofre corrosão é sempre o pedaço do metal, né, que é o alumínio metálico, então é o Al0. Aí a sua dúvida, não sei se é essa, né, mas por que que ele perde exatamente 3 elétrons? Poderia ser essa a pergunta. Isso. Aí, por que que ele perde 3 elétrons? É porque o alumínio, ele tem carga 3. Aí você poderia também perguntar, né? Mas por que carga 3+? Aí isso tem a ver com ele na tabela periódica, né? Não sei se você vai lembrar que no grupo 1, eles costumam formar cátions de carga mais 1. No grupo 2, carga mais 2. Aí o alumínio, ele está na 13ª coluna, que é o grupo do boro. Aí ele tem que formar carga 3+. Tudo bem? Tudo. Pode continuar. E outra coisa, aqui tá escrito, tá vendo, ô Joyce? AL3+? No desenho? Tô vendo. Então tinha que saber mesmo, tá? Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Oi, Rafaela. Eu queria saber o que é esse AL0, o zero em cima do... Ah, tá. Esse zero aqui é da carga. Toda vez que você tem um metal como substância simples, ele tem carga 0. Mas não é Entendi. obrigatório, tá? Se você não quiser colocar, não tem problema. Uhum, obrigada. Imagina. Oi, Gabriel. Dúvida, no anodo e catodo, e no polo negativo e polo positivo, seria especificamente o 0 ou o mais 3? Ou não importa? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. É o 0, porque é o metal, tudo bem? É tipo o eletrodo. Então a gente fala que, como é em cima desse eletrodo que acontece
a oxidação, aí é esse alumínio mesmo que ele é o ânodo, enquanto que aqui é o cátodo, tá bem? Muito obrigado. Beleza. Eu tenho uma dúvida. Eu não Claro, entendi direito para que serve a ponte. Tipo, a ponte salina é para igualar a carga, mas, tipo, eu não entendi muito bem. Precisava dessa ponte salina para resolução do exercício? Tipo, como que funciona? Como que seria um exercício sobre isso? Boa pergunta. A ponte salina, sim, ela é necessária para que a pilha. Assim, é muito curioso. Se você montar a pilha desse jeito e não colocar a ponte salina, ela não liga. Não vai ter corrente elétrica passando, tá? Primeiro porque a gente tem que fechar o circuito, certo? E aí, eu não sei se você chegou a assistir a videoaula, né? Mas o objetivo dela, ela é equilibrar a quantidade de partículas positivas e negativas. Então, assim, uma pergunta sobre a ponte salina seria falar qual que é o sentido da migração dos íons. Então, você tem que saber para onde que migra o íon, nesse caso, potássio, o cátion potássio e o ânion nitrato. É isso que você precisa saber, tá? Ah, tá, obrigada. Aí, mas você entendeu como que acontece essa migração e para que lado que vai? Então, tipo assim, essa solução eu não entendi onde que ela é colocada. Tipo, não sei se você entendeu. Tipo, é uma solução de KNO3, né? E, tipo, Aham. onde ela é colocada na parte de baixo ou, tipo, na parte de cima? Ah, tá, na vida real, né? Não, eu É, coloco ela no tubo. Isso é muito o tubo. curioso, porque esse lance da pilha de Daniel é uma coisa um pouco abstrata, né? Eu, pelo menos, quando eu aprendi isso, eu ficava imaginando, gente, que tubo que é esse, né? Parece uma coisa de louco. Assim, e aí quando eu fui montar isso aqui a primeira vez na vida, também é muito legal, porque aí você fala, gente, que coisa simples, assim, parecia uma coisa tão formal. Isso aqui nada mais é do que dois beckers. Você pode montar isso com dois beckers, mergulhar dois metais, assim, nas soluções aquosas respectivas, né? Então, alumínio numa solução de nitrato de alumínio, prata numa solução de nitrato de prata. Aí, você pega o tubo, já viu o tubanho? Já. Então, tubanho, que é um vidro, né? Como se fosse um caninho, assim, um tubanho. Aí você pega o sal, né? Que no caso era o nitrato de potássio, joga na água, certo? Aí você enche esse tubo em um do sal na água, né? Porque tá aquoso. Aí em cada pontinha você põe um chumacinho de algodão em cada ponta. Aí você põe um chumacinho de algodão para não vazar, né? Aí você vira de ponta cabeça e mergulha. Aí é assim que faz. Eu já vi até gente que faz com papel toalha. Eles pegam, pode ser até. É que papel higiênico ele acaba rasgando, né? Mas você pega papel toalha, faz um. Dá uma enrolada assim nele, aí você mergulha na água com sal e coloca ele de assim. Funciona também, sabia? É muito curioso. Porque o que importa é que tenha esses íons que permitem a passagem de um lado para o outro, entende? Tá, obrigada. Imagina. É só lembrar que o cátion sempre vai migrar para o cátodo e o ânion sempre vai migrar para o ânodo, tá bom? Porque o íon potássio e nitrato trocam de lugar? Não, não é que eles trocam de lugar, é que na ponte salina eu tenho os dois, né? Eu tenho o K+, eu tenho o NO3-. Mas isso não é que esse aqui tá desse lado, não, tá? Não tem nada a ver com isso. Aí eles dois estão aqui nessa ponte. Aí por que que um vai para um lado, o outro vai para o outro? Presta atenção, tá? Porque isso aqui é um pouco difícil de entender. Como o alumínio está sofrendo oxidação, a concentração de Al3+ está aumentando, ou seja, há um desbalanço de cátions e ânions, de cargas positivas e negativas. Então, aqui começa a aumentar a quantidade de cátion. Você percebe? E não pode haver um desbalanço. Em uma solução é impossível eu ter mais cátion do que ânion e vice-versa. Então, para causar esse equilíbrio, se a concentração de partículas de cargas positivas está aumentando, quem tem que vir neutralizar são as negativas. Então, quem vai vir é o nitrato. Enquanto que aqui a gente está tendo diminuição, redução da quantidade de cátions, que no caso era o Ag+, que está se depositando na forma de Ag. Então, quem vai vir neutralizar é o K+, entende?
Fez muito sentido, obrigado. Imagina. Perfeito. Então eu vou continuar. O que é IUPAC? IUPAC é uma sigla, né? I de International Union of Pure and Applied Chemistry, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que é meio que quem decide basicamente todas as regras da química, né? Então, tudo que a gente for dar de nomenclatura, de regra, quem vai decidir são eles. Então, tudo bem? Então, existe isso daqui é a representação IUPAC, tá vendo? Mas de onde você tirou isso, assim? Aí, o que a representação IUPAC me fala? Ela me dá sempre primeiro quem sofre oxidação. Oxidação é no ânodo, que é no polo negativo. E depois, quem sofre redução, que é o cátodo, que é o polo positivo. Então, aqui a gente tem que fazer a mesma coisa. Quem sofre oxidação é o alumínio. Aí, assim, é o alumínio zero, que vira alumínio 3+. Aí você tem que pôr duas barrinhas, que representa a ponte salina. Aí depois o Ag+, que vira G0. Tudo bem. Bem com o povo aí? Gostei, a galera interativa. Eu não fazia ideia do que... Boa, perfeito. Continuando. Eu vou agora para... Pode explicar de novo, por favor? O que, amiga Ana? IUPAC? Não, o que é... Então, o que é IUPAC é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. É quem decide todas as regras, todas as nomenclaturas, todas as... Assim, tudo que tem a ver com química, para estabelecer um padrão, são eles que definem. Aí existe uma representação... Sabe aquela coisa, por exemplo, Match, Et, Prop e Bush, da química orgânica? Aí você pode se perguntar, mas quem que decidiu isso? Não foi você, não fui eu, não foi ninguém do Instituto de Química, foi a IUPAC, entendeu? Aí eles que decidem tudo. Então, a forma da gente representar a pilha é isso aqui. É que o legal é que com essa representação, você sabe tudo sobre a pilha. Você sabe quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, quem que é o polo positivo, quem que é o polo negativo, para onde migram os elétrons, para onde migram os íons da ponte salina, sabe? Tem um monte de coisa. Você tem alguma dúvida mais específica, Ana? Sim, não. Não. Como eu faço essa representação? De novo. Ó, presta atenção. Você tem que colocar a espécie que só vai sofrer oxidação, que no caso era alumínio. Então, alumínio, quando ele sofre oxidação, ele vira alumínio 3+. Aí você só pega o alumínio, põe uma barra e coloca aqui ele oxidado. Agora, do outro lado, é o que acontece redução. Quem que sofre redução? O Ag+. Aí o Ag+, vai lá e vira G0. Só isso. Da mesma forma que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Esse aqui sofre oxidação e vira isso aqui. Aí você põe duas barras, esse aqui sofre redução e vira esse aqui. Tudo bem? Por nada. Eu ia agora para 5, era isso? 5. Considere a seguinte sala galvânica montada com limão. Vocês estão ouvindo esse barulho? Só um pouco. Oi, só um pouco? Isso. Ah, tá. Obrigada, peraí. Isso aqui tá me incomodando, só um minuto.
Não melhorou muito, mas, enfim, continuando. Um eletrodo de chumbo metálico, PB0, e outro de magnésio conectados por um fio metálico, certo? Aí, dados. Aí ele dá os respectivos potenciais de redução do magnésio 2+, do chumbo 2+, e do H+. Aí, acho que o que gera maior dúvida é o seguinte, sobre essa célula de sinal alternativa incorreta. Aí, a maioria das pessoas, né, vem o magnésio e o chumbo. Aí, quem sofre oxidação é quem tem o menor potencial de redução. Eu vou repetir. Quem que sofre redução? É sempre quem tem o maior potencial de redução. Porque o nome já fala, né? Potencial de redução, é a tendência a sofrer redução. Quem tiver o maior potencial de redução é quem vai sofrer redução. Agora, quem que vai sofrer oxidação é o que tem a menor, como que a gente sabe o quê? Deixa eu ver, alguém perguntou o que é uma célula galvânica. A célula galvânica é uma pilha. Chama-se galvânica em homenagem a uma pessoa chamada Luigi Galvani, porque eles tinham feito lá no início, assim, uma das primeiras pilhas formadas, tá bem? Como a gente sabe, o maior tipo, o magnésio. Não, é porque ele te fornece, né? Você não precisa memorizar. Então, quem tem maior potencial, na verdade, assim, maior potencial de redução é o H+, que esses números aqui são negativos. Aí significa que quem tem maior potencial de oxidação é o magnésio. Lembra que o de oxidação, você inverte o sinal, então vai ficar mais 2,36. Aqui fica mais 0,13 e aqui seria 0. Então, aqui é o de oxidação. Então, quem vai sofrer oxidação é o magnésio. Vocês entenderam isso? Eu não entendi. Você poderia explicar de novo? Sim, é assim, ó. Eu vou explicar de novo. Eu tô rindo com esses emojis aí. Quem tem maior potencial de redução é quem sofre redução. Tudo bem? Acho que isso é uma coisa, assim, bem, né, um pouco clara, porque quem tem maior potencial de redução é quem sofre redução, que tem maior tendência a sofrer redução, é justamente isso que o potencial mede. Agora, o potencial de oxidação, ele tem um sinal contrário do potencial de redução, certo? Então, sempre quem tem maior potencial de redução é quem tem menor potencial de oxidação, e vice-versa. Tudo bem? Então, para sofrer oxidação, aquela espécie tem que tender a sofrer oxidação. Só que a oxidação é o processo contrário da redução, é isso que eu estou querendo dizer. Isso significa que quem tem menor potencial de redução é quem tem maior potencial de oxidação, consequentemente sofre a oxidação. Ficou mais claro agora? Sim, muito obrigado. Imagina. Então, peraí, gente, vocês alunos, vocês se conhecem? Não. Não? Não. Cada um estuda em uma escola. Isso. Onde vocês estudam? MF Senador Flacker. Nossa, eu não conheço esse lugar. É que é pelo Brasil todo, né? Pode ser. Eu acho que é do estado todo, né? Tem gente de todo canto do estado. Eu sou de São Caetano do Sul. Caramba, gente, que legal. Nossa, tem gente de todo lugar aqui, então. São Carlos, interior de São Paulo. Votuporanga, interior de São Paulo. É o quê?
Votuporanga. Votuporanga? Marília! Gente, eu já fui para Marília. Que legal! Nossa, Colégio Jordano, Bruno, São Paulo, São Paulo. Ai, que divertido, gente. E, e aí vocês se inscreveram nessa Olimpíada e aí estão tendo essas aulas e esse preparo, né? Isso. Vocês estão gostando? É que assim, a gente já fez outras Olimpíadas e a gente passou, aí é tipo a fase final. Ah, tá, sim, claro, sim. Nossa, gente, que legal, em Bugaçu. E aí vocês vão vir, então, no dia... Que dia que é? De junho? Acho que é dia 13 de junho, é isso? Sim. Ah, vai ser legal para conhecer o Instituto, né? Vocês pensam em fazer faculdade de Química? Não. Eu tô no 9º ano, na verdade, isso aqui é a primeira coisa que eu tô tendo de química. Gente, então você não deve estar entendendo nada. Não muito. Meu Deus, do 9º ano? Isso. Gente, realmente, caramba, quero sociologia, medicina, redação, quero med por amor. Nossa, peraí, mas vocês têm quantos anos? Eu tenho 14 e vou fazer 15 esse ano. Gente! Que eu Eu tô- acho Nossa, acho que tem deve ter gente de todo gente- tipo aqui. acho que deve ter gente do 9º ao 3º ou do 6º ao 3º. Mas aí eu fico em dúvida se a gente vai fazer a mesma prova, tipo o pessoal do ensino médio e o pessoal do 9º ano. Pra ser bem sincera, eu não sabia que tinha gente do 9º, eu achava que era só do 2º e do 3º, porque eu sei que tem duas provas diferentes, né, pra quem é do 2º ano e pra quem é do 3º, mas... Entendi. Mas aí as aulas estão fazendo todo mundo junto, provável. Todo mundo junto, mas tem uma prova pro pessoal do 1º e do 2º, e tem uma prova pro pessoal do 3º, e certos colégios técnicos têm até o 4º ano. Então, uma prova pro 1º e pro 2º ano e outra pro 3º e 4º ano. Entendi. Ai, que legal, gente. Gostei aqui de saber quem são vocês. Quem sabe não, quem sabe não, a gente se vê nesse dia aí, nesse sábado. Que legal. Vou continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Na verdade, eles sempre vão dar essa... Ai, como é que fala? Esses números, né? Sempre vão falar o potencial de... Vão. Tá. Porque memorizar é meio complicado, né? Ah, sim. Mas, Lívia, tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Como o potencial, ele mede a tendência a sofrer redução, que é justamente o contrário de sofrer oxidação, isso está ligado com a tendência natural dos metais, sabe? Então, existem metais que são metais nobres. O que são metais nobres? São metais que oxidam dificilmente. Que metal que oxida dificilmente? Era o ouro que você tinha falado na videoaula? Ouro, boa, que mais? Eita, agora eu não vou lembrar. Mas do dia a dia, pensa um metal que oxida dificilmente. É que geralmente são metais mais caros, né? O alumínio, ele oxida muito facilmente. A prata, perfeito, Manoeli. A prata é um metal que oxida, assim, ele oxida, né? Mas em comparação aos outros, ele é um pouco mais nobre, né? Então, ouro, prata, platina é um metal super caro que oxida muito dificilmente, ele é pouco reativo. Que são metais mais caros, né? Então, esses metais nobres, como eles oxidam dificilmente, isso significa que eles têm alto potencial de redução, entende? Porque alto potencial de redução é baixo potencial de oxidação, entende? Enquanto que outros metais que oxidam facilmente têm baixo potencial de redução, que é o que eu escrevi aqui. Os que sofrem oxidação têm baixo potencial de redução, porque é alto o potencial de oxidação. Quem que oxida facilmente? Alumínio, magnésio, ferro. São metais que vão ser oxidados muito facilmente, né? Enfim, que senão a gente vai se prolongar aqui, né? Então, quem sofre oxidação é o Mg barrinha.
tudo bem. Agora, tem muita gente que fica na dúvida, né? Então, esse aqui, beleza, entendi que vai sofrer oxidação. Acho que a grande pegadinha desses exercícios com o limão é que quem que vai sofrer redução? É o H+. Aí você fala, nossa, mas de onde está esse H+? No suco de limão. O que é H+? H+ vem de um ácido. E no limão a gente tem ácido cítrico, por exemplo. Aí ali vai ter H+ dissolvido. E é importante lembrar que no limão a gente não vai ter Pb2+. Aí você fala assim, mas então para que serve isso aqui? O Pb2+ não vai sofrer redução e nem o Pb0 vai sofrer oxidação, porque dentre os dois, dentre Mg e Pb, preferencialmente é o magnésio que sofre oxidação, justamente porque o potencial de redução é menor, tá? Então essa equação eu vou usar para quê? Nada. Para absolutamente nada. Como sofre oxidação o magnésio, a equação é Mg, perdendo 2 elétrons, formando Mg2+. Como eu inverto a equação, eu inverto o sinal do potencial, que é mais 2,36. Que eu somo com zero, a DDP da pilha seria 2,36 volts. O Mg sofre oxidação no ânodo, que é o polo negativo. A placa de magnésio é o polo positivo? Não. É o polo negativo. Desculpa, eu não entendi por que o chumbo não participaria e sim o H. É porque você entendeu que alguém tem que sofrer redução, né? Porque Sim. o magnésio está oxidando, alguém tem que sofrer redução. Só que existe, nessa situação real, existe Pb2+ para sofrer redução? Não. Ah, Porque tá. no limão não tem Pb2+, entendeu? Entendi, mas se tivesse, se alguém colocasse lá umas gotinhas de Pb2+, aí seria o Pb2+. Não, pior que nem se colocasse, seria o Pb2+, sabe por quê? Porque o potencial de redução do H+ é maior que do Pb2+, entendeu? Ah, tá, Então, verdade. ainda assim, ele ganha. Tá, obrigada. Nada. Mas ainda assim, onde que vai acontecer? É porque o que acontece? Os elétrons vão vir para cá, aí eles vão percorrer o fio, e aí eles vão vir para cá. Aí quem que vai captar os elétrons? O H+ do limão, que vai receber os elétrons e sofrer redução ali, certo? Em cima do Pb. Como assim em cima do Pb? É porque o Pb é o metal, né? Ele que está conduzindo o elétron. Então, aqui é onde acontece a redução, que é o catodo, que é o polo positivo. Então, o Pb é o catodo, sabe? Só isso. Então, ele só tá servindo para depositar o H+. Perfeito, perfeito. Para conduzir elétron. Tá bom, obrigada. Imagina, Lívia. O suco de limão. Então, como ele pediu a incorreta, a gente já sabe que a resposta é A, tá? O suco de limão é a solução eletrolítica? O que é solução eletrolítica? Eletrolítica é condutora de corrente. O limão conduz corrente? É claro, porque tem íons livres. Os elétrons fluem da placa de magnésio para de chumbo. Exactly. De magnésio para chumbo. Ai, que legal, que divertido. A barra de chumbo é o catodo? É, porque é lá que acontece a reduction, a redução. Ai, que legal. No anodo, ocorre essa reação de oxidação? Sim. Gostaram? Amaram, né? Tô brincando. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida na 5? Ai, coração. Eu vou também mandar um monte de coração aqui. Uhul, que legal. Obrigada. Como que manda esse coração duplo que vocês mandam? Como que explode? Ah, tá. Tem que se você segura, ele dá uma explodida. Ai, que legal. Continuando. Deixa eu voltar aqui no link. Ó, alguém mandou joinha pra baixo. O que foi isso? Joinha pra baixo. Tô brincando.
Boa noite, pessoal. 9, alguém pode falar, Gabriel. Professora, uma dúvida. Com relação à questão, a parte J da questão 2, essa questão da DDP da pilha, estaria correto a gente multiplicar o valor de redução do ouro Não. e do cobalto pelo cobalto? Ó, eu ouvi muito pouco da sua dúvida, mas não. Quando você multiplica a equação, você multiplica a equação por 3, né? E a equação aqui por 2, na verdade. Os potenciais, você não multiplica. Até porque o potencial, ele não é por mol, entendeu? Não é volts por mol. Então, o potencial, ele mede uma tendência daquele metal, entende? E não depende do número de mol. Entendi. Então, você pode perguntar assim, se eu colocasse o eletrodo, ele tem esse tamanho, né? E se eu usar o dobro do tamanho do eletrodo? Não vai mudar nada na DDP. Aí, se eu usar uma solução mais concentrada, também não adianta em nada. A DDP da pilha depende, diferença de potencial, ela depende só de qual metal você usou aqui e qual metal você usou ali, entendeu? Entendi. Então essa daria 1,12? Não, pera, 1,12? Não, vai dar 1,78. Ah, você soma, porque um tá oxidando e o outro tá reduzindo. Isso. Daí você Aí olha você aqui. inverte o sinal desse daqui. Ok, muito obrigado. Imagina. Mariana, deixa eu ver, mostrar uma coisa aqui interessante. Aí eu posso te perguntar o seguinte, né? Gabriel, você que tinha me feito a pergunta. Aí vamos supor que aqui, nessa tua pilha, a gente obteve 1,78, né? Mais 1,78. E se eu quisesse ligar um dispositivo, sei lá, de 3 volts? Eu não posso usar essa pilha, percebe? Porque ela não vai me dar a voltagem que eu preciso. Aí, como eu falei, não adianta você usar uma barra maior, um eletrodo maior. Aí, o que você pode fazer? Alguém teria ideia? Na escola a gente fez um circuito, a gente conectou mais duas, mas aí eu não sei se seria isso. Sim, é associar pilhas, perfeito. Aí você associa 2 pilhas em série. Então você coloca. É que geralmente vocês devem conhecer aquele tipo de pilha que é assim, né? Tem um negocinho aqui assim, um negocinho assim. Aí você põe as duas. Aí quando você associa elas em série, né? Que é uma do lado da outra, aí você soma os potenciais. Então, 2 pilhas dessa daqui, você tem que fazer o potencial vezes 2, entendeu? Boa. Que legal. Que legal, né? Alguém me tinha me pedido a 9, era isso? Sim, Pro, fui eu. Ô, Pro, só uma pergunta. Claro. Quando você tem a energia livre de Gibbs, na pilha é negativo, né? Sim, Ah, tá. tá. Porque é justamente a questão da espontaneidade, né? Acho que é isso que você tá me perguntando. Mas a É. DDP é sempre positiva, Ah, tá. tá? Certo. O Obrigada. delta E, né? Você tinha me pedido a 9, mas alguém. Aliás, não, mentira, eu ia falar uma outra coisa. Vocês conseguem me interagir aqui comigo? Não. Sim. Obrigada. Ó, eu vou fazer uma pergunta. Peraí, eu vou até salvar essa foto aqui para ver se vocês entenderam, né? Essa questão do potencial, que eu acho que é uma coisa importante para que vocês tenham entendido. Baixar imagem. Você vê que eu sou tecnológica, né?
Tô brincando. Ó, presta atenção. Ai. Entre. Entre. Gente, eu amo essas reações aqui. Entre. Ó, tá vendo aqui? Potencial de redução. Aí ele tá crescente pra cá, pra baixo. Então, quanto mais embaixo, maior a tendência a sofrer redução. Quanto mais para cima, maior a tendência a sofrer oxidação, né? Porque eles caminham justamente em linhas contrárias, né? Se o potencial de redução é menos 3, aqui é mais 3. Se aqui é mais 0,80, aqui é menos 0,80. Isso vocês entenderam, né? Então, eu vou te perguntar o seguinte. Se eu montar uma pilha de prata e ouro. Ai, caramba. Se eu montar uma pilha de prata e ouro, quem que vai ser o cátodo? O ouro Por quê? tem maior potencial de redução. Perfeito. Se eu montar uma pilha de níquel e cobalto, quem que vai sofrer oxidação? É o cobalto. O cobalto, porque ele tem. Menor potencial de redução. E é Perfeito, maior de oxidação. perfeito. Todos entenderam? Sim. Sim. Tá, Gabriel. Gabriel, se eu montar uma pilha de alumínio e zinco, quem que vai ser o polo negativo? O negativo é o que reduz. O negativo é o ânodo onde oxida, oxidação. Então, no caso, seria o magnésio, né? Acho que eu falei alumínio e zinco, né? O alumínio. Alumínio, perfeito. Bruna, você entendeu, Bruna? Sim. Entre magnésio e cobalto, quem que vai ser o polo positivo? É o cobalto. Perfeito. Mas eu tive algumas dúvidas em alguns exercícios. Já pode falar? Só um minuto. Tá Qual bom. seria a pilha? Ó, dentre esses daqui que tá aparecendo na sua tela. Qual seria a pilha com maior DDP de todas? Formada entre quais metais? Entre os mais opostos. Isso, então seria quem? O lítio e o Al é prata, É ouro. ouro. Perfeito. Entre esse aqui e esse aqui. E como que calcula DDP? Deixa os dois mais e soma. Nossa, que prático. Mas e se fosse entre esses dois? Aí tem que inverter do que oxida e fazer. Ah, tá bom, gostei. É isso aí, é isso mesmo. Então você faz o maior menos o menor, né? Então você faz 1,50 menos isso aqui. Só que menos com menos vai virar mais, né? Aí vai ficar mais 3,04. Aí aqui é o 0,80 menos 0,34. Enfim. Bruna, você tem dúvidas pontuais ou é tipo um exercício? Tipo, é dentro do exercício, mas é uma dúvida que não é do exercício. Bom, Ah, é pode que eu não falar, pode entendi. falar. Bom, eu fui no exercício. Calma, deixa eu achar ele. Calma, é de eletrólise ou é pilha? Esse é eletrólise. Ah, tá. Alguém tem dúvida de pilha? Que aí, pra mim, eu vou considerar terminado pilha. Aí eu Ah, vou de falar pilha eu tenho um, então. Ah, então pode falar. No exercício 2, o sentido de migração dos íons na ponte salina seria, tipo, como que seria essa resposta? Porque eu pensei, Ah, sei tá. lá, do Para o cobre para o ouro. Seria isso? seria da ponte salina para o catodo, que no caso é o ouro. Isso. Para ouro. Aí esse aqui seria para o cobalto, né? Ah, é que o nosso não tá esse negócio de cátion e ânion. Pelo menos aqui eu imprimi, não. Ah, é? Mas deu pra entender. Sim, sim. Tá. Seria no exercício 7 de eletrólise. Ah, Eu não entendi muito bem o negócio de
produto secundário. Eu vi no seu vídeo que você falou quando tem uma eletrólise aquosa de NaCl, o subproduto era NaOH. Perfeito. Só que eu não entendi muito bem por quê. É que é o que sobra, né? Você lembra que reações que aconteciam? Era de redução da água e oxidação do cloro. Tá, aí qual que é a oxidação do cloro? 2Cl-, aí forma 2 elétrons e Cl2. Perfeito. Então, isso aqui é oxidação no anodo. E qual que é a redução? É da água, duas águas, 2 elétrons formando H2 e 2 hidroxilo. Assim? 2, né? É. Perfeito. Aí, voltando, era eletrólise aquosa do NaCl, né? Então, quer dizer que tinha Na+, Cl- e a água, né? Aí, quem que vai sofrer a semi-reação de oxidação? É o Cl-. Só que dá prioridade entre a água e o Na+, quem ganhava era a água, por isso que a água que está sofrendo redução, tá? Isso significa que sobra Na+ lá. O Na+, a gente chama até ele de íon espectador. Por que espectador? Porque ele só assiste, né? Ele só observa a reação química acontecendo, mas ele efetivamente não participa do processo. Então ele fica lá parado. Você entende? Sim, essa parte eu entendi. Eu não entendi da parte do Tá. Aí do quando você OH. soma. Perfeito. Aí quando você soma as duas equações, você vai ter que 2 cloretos, né? Reagem com 2 águas, formam Cl2, que é gás cloro, H2, que é gás hidrogênio, e 2 OH-. Só que esse OH- lembra que é aquoso. E esse Na+ era o quê? Aquoso também. Aí pensa, se ali na solução, aqui, vai sobrar Na+, sobra Na+, e sobra OH-. Aí isso vai ser o quê? NaOH, que é o hidróxido de sódio. Ah, tá. Então a resposta seria hidrogênio molecular? Produto secundário? É. Ah, tá. É que no texto ele fala obtenção de gás cloro e do hidróxido de sódio. Aí o terceiro produto é o hidrogênio molecular, né? Que é o H2. Tá, obrigada. Imagina. Professora, Oi. o cloro, ele vai ser gasoso, né? Então ele vai sair do sistema? Vai, aqui, ó. Entendi, obrigado. E aí o produto secundário tá saindo aqui, que é o H2, que é gás também. Qual que é seu nome? Você que tá falando comigo? Thales, eu tô no e-mail da minha namorada. Ah, entendi, Thales. Mais alguém? Bom, já que ninguém falou nada, eu fiquei com dúvida na 10, eu não entendi muito bem. Ah, tinha me pedido a 9 também, né? Em algum momento. Alguém ainda tá com dúvida na 9? Não, Pro, eu entendi. Obrigada. Imagina. Tá, então eu vou pra 10. O alumínio é um metal bastante versátil, pois a partir dele podem se confeccionar materiais amplamente utilizados pela sociedade. A obtenção do alumínio, isso é muito legal, né? Porque de onde vem todo o alumínio que a gente usa? Ele vem desse mineral que é a bauxita, que é purificada, dissolvida em criolita fundida e eletrolizada a cerca de 1000 graus Celsius. Não sei se pelo texto vocês conseguiriam entender isso, mas essa eletrólise que está acontecendo é uma eletrólise ígnea, né? Porque ele está aquecendo bastante a 1000 graus Celsius, então é na ausência de água. Há a liberação de
de gás de óxido de carbono, formada a partir de uma reação de um dos produtos da eletrólise com o material presente nos eletrodos. Que material presente nos eletrodos? Carbono. O ânodo é formado por barras de grafita. Grafita é carbono. Submergidas na mistura fundida, derretida. O cátodo é uma caixa de ferro coberta de grafita. A reação global é tal. Então, é o seguinte, na eletrólise ígnea da bauxita, que a bauxita é um mineral rico em óxido de alumínio, a gente tem Al3+, e O2-. Aí o que acontece? O O2- vai perder os elétrons, só que a substância simples que contém oxigênio é O2, né? Então, quando ele perde elétron, para ele ficar zero, ele tem que estar na forma de O2. Então, você tem que pôr 2, O2-, só que aqui no total tem 4 cargas negativas. Então, são 4 elétrons que são liberados. Aí, quem que vai receber esses elétrons? É o alumínio 3+. Aí, o alumínio 3+, vai ganhar 3 elétrons e passar a ser alumínio sólido. E aí, assim, a gente obtém o alumínio. Aí, o que ele falou? Que o seguinte, para onde que foi esse O2 gasoso? Esse O2 gasoso, quem vai captar é o carbono. Aí, por isso que tem carbono aqui na equação. Ó, vamos voltar para o texto? Ele fala assim: há a liberação de CO2 a partir da reação de um dos produtos da eletrólise. Que produto da eletrólise? O O2. Aí, o O2 reage com carbono e forma CO2. Entendeu? Aí, por isso que Uma coisa que eu não entendi nessa parte, tipo assim, como você sabe que o O ele vai dar elétrons e o A ele vai receber? Porque o cátion sempre recebe, né? Ó, pensa, ele é positivo. Tem como ele perder mais elétrons? Ah, tá, obrigada. Nada. Aí o ânion doa. Mais alguém? Vocês fizeram esse desafio aqui? Ô, Bro, eu acho que esse desafio não tava na lista. No meu também não tem. Entendi. Nossa, eu queria ver. Eu acho que eu não cheguei a ver esse material de vocês, como que ficou o final. É meio que um compilado de todas as aulas? Mandaram um PDF com todos os exercícios de todas as aulas, de 1 até 10. Todas as aulas têm 10 exercícios. Entendi. Vocês querem... Alguém tem mais alguma dúvida? O povo acabou com as dúvidas? Professora, vamos fazer o desafio? Ah, sim, não, eu tô vendo. Caso ninguém tenha mais nenhuma dúvida, a gente faz o desafio. Caso alguém ainda tenha dúvida, a gente termina de tirar. Mais alguém, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mas aí a resposta teria que levar em consideração também o carbono. Como que seria esse carbono? Ó, rapidinho. O cátodo sempre acontece redução, né? Aí, beleza, aqui é uma redução. Aqui ele tá descrevendo que no cátodo acontece uma oxidação. Então, essa alternativa, não. Aqui, o cátodo só aconteceria a redução, né? Aqui tem uma oxidação, mas tá errado. Eu não sei nem o que é isso. Isso não existe. O-2.
Será que é. Não, não é. Eu pensei em, tipo, a carga do O, mas não é, porque É, né? O tá menos O. errado. Poderia ser, mas é uma coisa meio bizarra, né? Também não. K tudo aqui oxidando, também não. No caso, só poderia ser essa. Que é essa equação que eu descrevi aqui, ó. Alumínio sofrendo redução, O2 menos sofrendo oxidação, certo? Aí, é você que me perguntou, acho que Bruna, né? Quem que vai captar esse O2 é o carbono. Aí o carbono, ele reage com o gás oxigênio e forma CO2. Isso aqui é sólido, isso aqui é gás, isso aqui é gás. O que você não entendeu? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Seria. Não, é por causa que eu queria saber por que era ânodo e não cátodo, mas eu acho que lembrando que eu já tive, é porque o C é 0 e o O é 0 ali sozinho, aí. Ah, não. Entendi. Não, pior que não é nem isso. Entendi a dúvida agora. Assim, se a gente tivesse ignorado aquela parte do texto, a resposta seria essa, né? Alumínio sofrendo redução, né? Cátion alumínio sofrendo redução, e o O2 menos sofrendo oxidação, certo? Sim. Só que, como esse O2 é liberado no ânodo, isso só pode acontecer no ânodo, entendeu? Então é tipo uma equação a mais que vai acontecer lá, uma reação a mais, entendeu? Ah, tá. Mas aqui, aí eu acho que não sei se era isso que você estava pensando no NOx, né? Porque aqui é uma oxirredução também, né? NOx 0, 0, NOx mais 4 e NOx menos 2. Então o O está sofrendo redução e o O está sofrendo oxidação. Era isso que eu tava falando depois. Mas você entendeu? Sim. Perfeito. Estão prontos? A gente vai para o desafio ou não? Sim. Sim, ninguém mais tem nenhuma dúvida? Ainda lá, hein? Então vamos aqui pro desafio. Que é uma questão da FUVEST de 2023, segunda fase. Eu vou dar um tempo para vocês lerem. Enquanto isso, eu vou ao banheiro. Leram? Sim. É legal. Esse daqui foi uma das primeiras. Um dos primeiros laboratórios que eu fiz na faculdade. Lembrei agora. A gente tinha que. Cada um levava. Tipo, se quisesse, né? Levava um material de prata.
E aí você levava lá para dar uma limpada. Interessante, né? Aí fazia exatamente assim, você colocava, no meu caso a gente colocava umas lâminas de alumínio, assim, aí água, sal, bicarbonato, fervia, e deixava acontecer a reação, né? E aí, teoricamente, era para prata sofrer redução, né? Mas enfim. Escreva o NOx, o número de oxidação da prata antes do escurecimento e no composto formado depois do escurecimento. Antes é Ag, depois é Ag2S, Ag2S. Aí o que você escreve? O Ag, como é substância simples, o NOx é zero. Ag2S, lembra que o enxofre é 2 menos, né? Então quer dizer que cada prata tem NOx mais 1. Ah, só isso? Que fácil. Ué. Então, antes é 0 e depois é mais 1. Vamos para B? Escreva a equação global balanceada e calcule a DDP de clareamento da prata. Aí, presta atenção, gente. O clareamento da prata... Aqui eu não sei se vocês repararam, né? Essa reação que está sendo representada aqui é de escurecimento da joia. É escurecimento da prata, né? Então, eu quero o clareamento da prata. O clareamento da prata... O que você entendeu, Luísa? Não, eu não tinha visto, achei legal. Ah, tá. Ó, esse é o escurecimento da joia. Então, tipo assim, o seu colarzinho, o seu anelzinho é de Ag. Conforme o tempo passa em contato com o ar atmosférico, ele oxida e forma isso daqui, que tem coloração preta, por isso que escurece. Aí, para você lavar, você precisa fazer o processo inverso, né? Você quer que vire Ag0, concorda? Então, eu quero que essa reação aconteça nesse sentido para formar de volta Ag e voltar ao brilho da prata, né? Então, quem vai sofrer redução é esse aqui. Só que para sofrer esse aqui sofrer redução, outro tem que sofrer oxidação. Quem que vai oxidar? O de cima, que é o alumínio. Então, esse aqui, inverter. Vocês entenderam? Ok. Por isso que ele fala em um recipiente forrado internamente com papel alumínio. Aí tinha que... O papel alumínio é o Al, né? Escreva a equação global balanceada. Então, primeiro eu preciso ir lá e inverter do alumínio. E calcule o DDP, né? Da restituição da prata metálica. Então, eu vou inverter a do alumínio, Al, sólido, né? Que perde 3 elétrons e vira Al 3+. Se eu invertir a equação, inverto também o sinal da DDP, que antes era menos 1,66, vai virar mais 1,66 volts. E aí a de baixo eu copio, né? Só que o que tá de diferente das duas? Que eu preciso igualar. Os elétrons? Os elétrons. Aí como você faz, Lívia? Aí essa parte eu já não sei. Gente, em cima tem 3 elétrons, embaixo tem 2. Como que faz para igualar? Multiplica por 2 de cima e por 3 o de baixo. Vocês entenderam o que a Luísa nos propôs? Na verdade, eu tô com dúvida, porque, tipo, esse daqui é um alumínio, certo? Uhum. E aí você vai multiplicar ele por 2 para virar 2 alumínios. E aí o de baixo vira 3 alumínios. E aí vai dar a quantidade certa de elétrons para cada um? É que é assim, ó. Aqui é o número 3, aqui é o número 2, né? Sim. Eu preciso que esses números sejam iguais. Aí você poderia falar assim, Kim, e se eu multiplicar, sei lá, se eu pegar isso daqui, ao invés de multiplicar, eu posso multiplicar, sei lá, por 4. Se você multiplicar por 4, vai dar 12 elétrons. E você podia multiplicar de baixo por 6 para dar 12 elétrons. Mas eu preciso de tudo isso? Preciso multiplicar por um número tão alto? Não. Aí
se você multiplicar essa equação inteira por 2, você vai dar 6 elétrons, né? Se você multiplicar essa inteira por 3, também vai dar 6 elétrons, que é o meu objetivo. Certo? Entendi. Então, o objetivo é igualar o número de elétrons. Aí, se tivesse, sei lá, 3 e 4, por quanto que você teria que multiplicar? Ih, Jesus, espera aí. Por 4 por 3. Isso. E se aqui fosse 1 e aqui fosse 2? Aí só por 2. Isso, aí é de cima só por 2, perfeito. Então, eu vou colocar um 2, um 6 e um 2, tudo bem? Aí aqui é um 3, um 6 e um 3. Se eu multipliquei essa por 2 e essa por 3, o que eu faço com os potenciais? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Multiplica? Acho que só Nunca multipliquei. baixo, não é? Não, mantém igual. Nada. Mantém igual todos? É, porque lembra que isso aqui não depende do número de mol, Ah, tá? É que foi o que o amigo tinha me perguntado lá em cima, eu acho. Ah, lembra que eu falei que não multiplica? Eu falei que mesmo que você multiplicar por 3 e por 2, os potenciais você mantém. Sempre? Sempre. Ô, professora, o potencial de redução vai ser sempre em volts? Aham. Sim. Voltando. Agora soma, né, gente? Se eu somo as equações, eu somo também os respectivos potenciais, né? Aí você corta 6 elétrons com 6 elétrons, tudo bem? Aí você vai lá e soma tudo que tá no lado esquerdo. 2Al mais 3Ag, 2S, formando 2Al3+, mais 6Ag, mais 3S2-. Tudo bem? Aí você soma isso daqui. Isso daqui com isso. 66 menos 69. Aí o delta E vai dar positivo. Ó, para como fala? Para um processo espontâneo, você precisa sempre, o valor de delta E precisa sempre ser positivo, tá bem? Ele indica a espontaneidade. Então, na pilha e em processo espontâneo, sempre tem que ser positivo. Se der negativo, aí quer dizer que você errou, tá bom? Ou quer dizer que o processo não acontece, se for negativo, tá claro? Aí negativo é na eletrólise? É, exato. Ah, tá. C. Outra receita caseira. Professora, licença. Opa, fala, Thales. Então, aqui no enxofre, o enxofre não vai sofrer nem redução, nem oxidação, nem nada. Não vai acontecer nada com ele nessa Perfeito, reação. perfeito. Porque a carga dele é Ok. igual antes e depois, né? C. Outra receita caseira envolve o uso de pasta de dente, que contém fluoreto na limpeza de objetos de prata por abrasão e polimento da sua superfície. Considerando que o potencial de redução do flúor é mais 2,87 volts, a presença do fluoreto contribui para a limpeza da prata. O que eu quero que aconteça com a prata quando ela for limpada?
Quando ela for limpada, eu quero que ela sofra redução, né? Então, eu quero que a prata sofra redução. E o alumínio? Aí o alumínio está sofrendo oxidação. Ou seja, para contribuir com a limpeza da prata, eu tenho que pegar uma espécie que vá oxidar. Só que se é uma espécie que o potencial de redução é mais 2,87, quer dizer que o de oxidação é baixo. Então ele vai me ajudar? Não? Não. Porque para que ele ajudasse, o potencial de redução teria que ser baixo. Só que ele é alto. Então ele não vai me ajudar. Só que ele pede para justificar com base do potencial da reação global. O potencial de redução do flúor é assim. É quando o flúor ele recebe elétron e vira fluoreto. Você fala, precisava saber isso? É que a substância simples do flúor é essa, né? Aí esse aqui é o fluoreto, que tá na minha pasta de dente, você entende? Sim? Perfeito. Aí ele falou que o potencial desse daqui é mais 2,87 volts. Só que para que a prata sofra redução, eu quero que eu gostaria, né? É hipotético, né? Gostaria que o fluoreto sofresse oxidação. Então eu vou inverter, né? Eu gostaria. Então é uma tentativa. Por isso que eu estou calculando aqui. É uma tentativa. Só que se eu inverter equação, eu inverto o potencial. O sinal do potencial, né? Aí percebe que quando eu for calcular a DDP desse processo, o delta E desse processo, tá vendo que vai dar um valor negativo? Indicando esse valor negativo que a reação ela é não espontânea. Isso significa que ela não vai acontecer. Ela não acontece espontaneamente. Deu para entender? Então, professor, o que a gente teria que fazer é colocar a equação do flúor, inverter, porque a gente ia ver se no caso seria oxidasse, né? Porque aí seria a prata ficando mais clara, clareamento da prata. Uhum. Entendi. Então a gente pega, inverte também o potencial e depois soma os dois. Isso. Aí como é negativo, não vai acontecer. Perfeito. Perfeito. Desculpa, mas eu tava olhando aqui nas questões e eu lembrei que eu tinha uma dúvida que eu esqueci de perguntar. Uhum. Na questão 6, fala sobre uma solução de sulfato de cobre e pergunta qual dos frascos que dá para guardar. Tipo assim, eu queria saber se dava para saber qual é o potencial mínimo que precisa ou se era só na eliminativa mesmo das alternativas. Então, é que assim, ó, o frasco vai corroer quando o cobre 2+ sofrer redução, certo? Sim. Aí, quando que o cobre 2+ vai sofrer redução? Quando o potencial dele for maior do que o do outro metal. Então, tudo bem? Sim. Então, todos os que tiverem potencial menor que 0,34 vão oxidar. Ah, tá. Então seria por exclusão, mas porque eu achei que eram esses 3, mas aí, como não tinha uma alternativa para esses 3, eu fiquei me perguntando se tinha como saber um valor específico que não incluía os outros 2. Ah, tá. Não. Tá, Não, era só calma. isso. Obrigada. Não. É que é assim,
esses 3 vão sofrer oxidação, né? É, Então o único adequado é a prata. tipo assim, só que, tipo assim, se tivesse um recipiente de cobre, eu quis dizer. Ah, tá. Se eu posso reservar sulfato de cobre no recipiente de cobre? Isso. É que a DDP dá 0, né, desse processo. Não é muito comum. Mas dá certo? Ah, dá. Dá? Ah, tá. Obrigada. Nada. Entendi agora a dúvida. Alguém tem mais alguma pergunta? Ô, Pro, Oi, Lu. quando você tem aquele negócio de proteção catódica, o outro material, aquele que ele tem que sofrer oxidação, né? Isso. Eu esqueci o nome, metal de sacrifício, né? Oi, desculpa. O nome é metal de sacrifício, né? Isso. Então, eu tenho que proteger a proteção catódica quando eu quero proteger o cátodo, né? Impedindo que ele sofra oxidação. Então, Isso. eu quero que o outro se sacrifique no lugar dele. Então, esse metal de sacrifício é o que tem maior potencial de oxidação. Então, menor de redução. Certo. Obrigada, Pro. Nada. Do que foi os outros temas de vocês, que vocês já tiveram o plantão de dúvidas? Professora, um tema foi sobre entalpia, sabe? Lei de Sei, Hess. sei. E o outro tema foi sobre ligação covalente e ligação iônica. Foram só essas 2 aulas que a gente teve. Ah, entendi. Legal. Tem mais algumas, né? Para vocês terem. Tem de, acho que esse produto é KPS. Eu espero que tenha uma de titulação, porque eu preciso. E acho que tem mais algumas. Sim. Ah, a titulação é legal, né? Deixa eu ver se tem. Eu gosto. Eu só tenho dificuldade nos gráficos. Tipo, Sei, pontos de equivalência. sei. Eu acho que. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês vão ter de equilíbrio ácido-base, né? Amanhã. Aí depois. Mas acho que não sei, acho que não tem titulação. Os temas são, eu achei aqui, mol, moléculas, Avogadro. Aí o outro tema é modelo atômico, né? Estrutura atômica. Depois tem ligação química, tem interações intermoleculares. Reação em solução aquosa. Talvez aqui, né? Reação em solução aquosa, balanceamento de reação química, equilíbrio ácido-base, ácido forte fraco, pH. Aí a minha, né, que é de pilha eletrólise. Aí depois KPS, termoquímica e cinética. Então tem mais alguns aí pra frente. Mas legal, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar mais algo? Não, sim, talvez. Ninguém? Então, tá bom, gente. Foi um prazer. Eu gostei de conhecê-los. Se alguém, em algum momento, tiver alguma dúvida, pode me escrever um e-mail que eu vou responder, tá bom? Mas eu acho que é isso, tá? Eu vou deixar aqui meu e-mail, caso vocês queiram escrever. Acho que vocês podem escrever também para Giovana, de repente. E é isso. Bons estudos para vocês todos, tá? Ah, não, mandei e-mail errado, desculpa. Imagina, gente. Eu mandei errado meu e-mail, tá? Eu tô mandando aqui o e-mail correto, perdão. Mas acho que é isso, gente. Bons estudos para vocês, sigam firmes, até quem tá aí no 9º ano. Eu vi que tem muita gente aí nova, e mesmo assim tá conseguindo acompanhar, entendendo. Isso eu achei bem legal. E é isso, tá bom, gente?
Obrigada a vocês. Não, Beijo pra obrigada. todos. Obrigada, Pro. Imagina, tchau, gente. Tchau, Bru. Tchau, Lu. Muito obrigado, professora. Valeu, gente. Tá, Gabriel. professora, obrigada. Imagina, Joyce. Tchau, Pro, obrigada. Tchau, Rafa.